Esta é a história do dia da Rádio Observador. A decisão do Tribunal Constitucional sobre a lei da nacionalidade é uma derrota para a AD e para o Chega? O plenário do Tribunal Constitucional decidiu hoje pronunciar-se pela inconstitucionalidade de 4 normas constantes do Decreto da Assembleia da República número 17/17, que altera a lei da nacionalidade portuguesa em sede de fiscalização preventiva da constitucionalidade. Relativamente a 3 dessas 4 normas, o Tribunal pronunciou-se por unanimidade no sentido da sua inconstitucionalidade. José João Abrantes, presidente do Tribunal Constitucional, anunciou a decisão dos juízes do Palácio Raton, que acaba por dar razão a algumas das dúvidas levantadas pelo Partido Socialista. Numa decisão pouco habitual, 50 deputados pediram fiscalização preventiva do diploma que tinha sido aprovado pela Assembleia da República e que alterava a lei da nacionalidade. O Tribunal Constitucional declarou inconstitucionais 5 das 8 normas que suscitavam dúvidas ao PS, nomeadamente a alteração do Código Penal que previa a sanção de perda da nacionalidade. Os juízes chumbaram esta norma por entenderem que, tal como está, desrespeita os princípios da igualdade e da proporcionalidade. Vou conversar com Mariana Lima Cunha, é a jornalista da secção de Política do Observador, sobre o que se segue depois desta decisão do Tribunal Constitucional. Eu sou Luís Soares e esta é a história do dia de terça-feira, 16 de dezembro. Bem-vinda, Mariana. Olá, Luís. Mariana, o Constitucional mostrou uma quase unanimidade ao declarar inconstitucionais várias normas da Lei da Nacionalidade. Apenas uma foi declarada inconstitucional por maioria, com um voto vencido. As restantes foram chumbadas por unanimidade. Vamos tentar aqui trocar tudo isto por miúdos. Houve muitos juridiquês nesta conferência de imprensa, Mariana. Como é que os juízes justificaram esta decisão e que normas exatamente é que foram chumbadas? Eu diria que há aqui alguns fios condutores nesta decisão que, obviamente, enfim, passa por normas muito diferentes, mas que tem muito a ver, em vários pontos, com os princípios da igualdade na Constituição e da proporcionalidade. Ou seja, os juízes, em vários momentos, consideraram que não só se poderia estar a discriminar cidadãos naturalizados portugueses, ou seja, que quem já nasce português e quem se naturaliza estaria em situações diferentes, como estaria a discriminar, em alguns casos, quem é naturalizado há menos tempo de quem já é há mais tempo. Porque, no caso de quem é naturalizado há menos de 10 anos, poderia haver uma perda da nacionalidade consoante se cometessem vários crimes. E, portanto, indo aqui um bocadinho mais ao concreto. Temos aqui, por exemplo, o exemplo da primeira norma que é chumbada, era a norma que previa que um cidadão não pudesse obter a nacionalidade se tivesse cometido um crime previsto na lei portuguesa com uma pena igual ou superior a 2 anos. Essa inibição já existe, mas com uma pena maior. O que o Tribunal, lá está, diz é precisamente que há uma restrição desproporcional do acesso à cidadania e que, sendo uma pena acessória que é automática, não permite que se, enfim, avalie a gravidade do crime em causa e se retirem consequências diferentes. E já agora, para fazer uso dos longos acórdãos que eu tenho estado a ler, posso dar aqui um exemplo que os juízes recorreram. Foram buscar exemplos de crimes que têm essas penas, de 2 anos. Por exemplo, é um exemplo um bocadinho rebuscado, mas uma condenação em pena suspensa de 2 anos por uma ofensa negligente, quando há uma atividade clínica, portanto, médica, por exemplo, tem uma pena de suspensa de 2 anos. Ou uma violação de regras urbanísticas quando se está a ampliar um imóvel que incida sobre a via pública, que também tem uma pena de 2 anos, ou por uma invasão de uma área de jogo ou um recinto esportivo, uma invasão de campo, no fundo. Todas estas têm esta duração pena. Da pena e, portanto, o que o Tribunal considera é que é desproporcional num caso desses impedir que a pessoa se possa tornar portuguesa. Depois, há uma questão que tinha resultado de uma negociação com o Chega. O PSD tinha cedido, nos corredores dizia-se que era uma cedência, enfim, quase de aparências, mas que se tinha cedido à questão de se uma pessoa tiver obtido a nacionalidade de uma forma manifestamente fraudulenta, a fraude já existe, manifestamente fraudulenta, nunca a nacionalidade chega a estar consolidada, ou seja, pode ser retirada a qualquer momento. O PSD dizia que a partir de um certo período estava consolidado, já não, a pessoa já é portuguesa. E aqui o Tribunal também não aprova a nova formulação e até diz que se uma pessoa, por exemplo, imaginando que uma pessoa é filha
de alguém que cometeu a fraude, a pessoa pode não estar consciente sequer de que a fraude foi cometida, e, portanto não pode ficar sem nacionalidade em consequência disso. Depois temos ainda o exemplo, um dos exemplos em que o PS mais insistiu, que foi a questão de se passar a ter em conta quando se pede, por exemplo, tu precisas ter uma autorização de residência, de residir em Portugal há X tempo, dependendo da origem da pessoa, para poder pedir a nacionalidade. O que a nova norma dizia era que o pedido só contava a partir do momento em que a residência fosse autorizada. Atribuída. Ou seja, a pessoa podia estar há 2 anos à espera de residência. Há 2 anos, há 3 ou 4, e esse tempo não contava. Exatamente. O PS queria que esse tempo contasse, o PSD dizia que não, porque dizia que isso no fundo é legislar já a contar que o Estado vai falhar, que o Estado vai demorar demasiado. Mas o Tribunal, neste caso, esteve, enfim, de acordo com o PS, dizendo que isto colocava a pessoa em absoluta dependência da administração e que isso até contraria a dignidade da pessoa humana. E ainda, né, estamos aqui no fundo a falar da lei de base, porque há 2 leis separadas, mas esta lei de base, há uma 4ª norma que é chumbada, que tem a ver com poderes opor-te ao pedido de nacionalidade de uma pessoa se ela tiver tido comportamentos que de forma concludente e ostensiva rejeitam a adesão à comunidade nacional, aos seus símbolos. Isto foi uma coisa que também deu muita discussão a nível parlamentar, porque o PS e sobretudo os partidos da esquerda, penso que a IAL também tinha reservas, argumentavam que é difícil definir o que é que são esses símbolos nacionais e exatamente o que é houve essa discussão também sobre a cultura portuguesa, enfim. E agora o que os juízes vêm argumentar no fundo é que uma pessoa, por exemplo, que queira mudar de sistema de semipresidencial para parlamentarista, ou que esteticamente não esteja de acordo, eles não concretizam isto, mas por exemplo com a bandeira ou com o hino, aí poderia perder a nacionalidade se a lei fosse levada ao extremo. E portanto acham que mais uma vez é uma coisa desproporcional e indeterminada nos conceitos. Depois destas normas que falámos aqui, há uma 5ª norma em separado, que tem a ver com uma alteração ao Código Penal, que iria prever que quem é que pode perder a nacionalidade, no caso pessoas que cometessem uma série bastante ampla de crimes, e o Tribunal não só considerou que aí se discriminava, lá está, as pessoas naturalizadas, que eram as únicas que podiam ir perder a nacionalidade, e se a tivessem há menos de 10 anos, portanto era no entender do Tribunal, uma dupla discriminação, como criticou o leque de crimes que há muitos países que incluem, por exemplo, crimes contra o Estado ou crimes de terrorismo, porque consideram que ofende a ligação ao país. O que o Tribunal diz é que há uma lista de crimes extensa, neste caso, por exemplo, tráfico de drogas, de armas, uma série de coisas que não têm diretamente a ver com a nacionalidade e que, portanto, seria um exagero, enfim, aqui por palavras muito mais leigas, aplicar uma sanção tão pesada. Portanto, no total foram 5 as normas que o Constitucional chumbou. O PS tinha pedido a fiscalização de 8. Houve, no entanto, 3 que acabaram por passar, Mariana. Exatamente. Sim, e na verdade... temos sempre aqui uma questão de dizer o copo meio cheio ou meio vazio, não é? Temos várias normas que, enfim, compõem o esqueleto destas alterações que passaram. Houve normas em que, aliás, o PS nem sequer chegou a pedir a inconstitucionalidade porque chegou a aproximar-se da maioria direita, por exemplo, o aumento dos prazos para que uma pessoa se possa tornar cidadã portuguesa e, portanto, aí, de facto, conseguiu-se que o Tribunal Constitucional não anulasse algumas das normas mais elementares, mas o PS tinha também, por exemplo, dúvidas em relação, já falamos aqui da questão da cultura portuguesa, havia também a proposta para haver um teste, ainda não está definido exatamente a forma, mas uma maneira de a pessoa que quer a nacionalidade portuguesa provar que tem não só um compromisso com o Estado português e com o Estado de Direito, como que conhece a história e os símbolos portugueses. Exatamente. E, portanto, há uma boa parte da lei que ainda assim passou. Eu diria que a maior parte das coisas que não passaram são, de facto, as partes mais polémicas e que já se conseguia antever em alguns pareceres que foram entregues ao Parlamento de constitucionalistas que teriam menos hipóteses de passar. E de resto, o PS fala numa decisão sólida, tendo em conta a quase unanimidade desta decisão de que falavas, Mariana, e de resto foi o PS a fazer esse pedido de fiscalização. Aquilo que te pergunto é se isto acaba por ser uma vitória para o Partido Socialista. Sim, eu diria que sim. Enfim, não será uma vitória completa, no sentido em como o PS dizia ainda agora, esta segunda-feira, em reação à decisão do Tribunal Constitucional, a decisão política já está tomada. Ou seja,
o Pedro Delgado Alves do PS dizia em plenário, quando se votou politicamente, enfim, a lei não foi para o lado que o PS queria que fosse. Neste caso são determinações jurídicas que eu ainda assim acho que têm obviamente um impacto político, porque o que for anulado são decisões políticas que não chegam a ser tomadas e que não chegam a levar a lei para o lado que o PS não queria. Mas em termos de avaliação da lei, da avaliação jurídica e da tentativa do PS de que a lei não pendesse tanto para a direita como estava a pender, é de facto uma vitória. Eu diria que é uma vitória de que o PS precisa neste momento, no sentido em que acabou de não só estar numa posição frágil, como acabou de aprovar um orçamento do Estado do PSD e está aqui em algumas dificuldades para se distanciar. Tentou fazê-lo, por exemplo, com o pacote laboral, e diria que isto é mais uma maneira, consegue tentar diferenciar-se do PSD. E nesse sentido, Mariana, o PS ganha força quando chegar o momento de expurgar esta lei dessas inconstitucionalidades determinadas pelo Tribunal Constitucional? Ganha força negocial o PS aqui? Acho que ganha, e agora também vai depender muito do Chega. Se o Chega insistir que quer confirmar tudo como está, até porque boa parte destas normas eram exigidas pelo Chega, ou pelo menos era o Chega alinhado com o PSD, que as queria implementar, e nós já vimos responsáveis do PSD com formulações um bocadinho mais recuadas e mais serenas em relação à forma como a lei pode vir a ficar. Se o Chega, e é natural que o faça porque é uma grande bandeira do partido, insistir em que a versão mais dura da lei é a que tem de ser reconfirmada, mesmo contra a vontade do Tribunal Constitucional, aí, de facto, o PS pode entrar mais em cena, porque aí o PSD vai precisar de um parceiro. Eu diria que é improvável que o PSD tente entrar numa guerra absoluta e total com o Tribunal Constitucional, e, portanto, aí vai precisar de um parceiro que leve... mais moderado, que leve a lei para, um sentido em que o Tribunal Constitucional não volta a ter um problema com essas formulações, e, portanto, aí o PS, de facto, pode ganhar protagonismo. Já vamos continuar a conversa com Mariana Lima Cunha. Agora fazemos uma curta pausa. Estamos de regresso à conversa com Mariana Lima Cunha. Do lado da direita já se ouviram críticas à decisão constitucional, ainda assim o PSD acredita que vai ser possível ter na mesma uma nova lei da nacionalidade e de certo modo acaba até por desvalorizar esta decisão. Aquilo que te pergunto é, Mariana, esta foi uma derrota, em contraponto àquilo que falámos do PS, foi uma derrota para a AD e para o Chega? Sim, ou seja, eu acho que há evidentemente uma derrota a partir do momento em que houve da parte do governo uma vontade de agarrar esta bandeira da imigração e da nacionalidade, que são obviamente questões diferentes, mas que foram apresentadas em conjunto. E portanto havia uma importância muito grande dada a esta bandeira, e o PSD tinha muita vontade de tentar esvaziar o Chega e se mostrar muito proativo nas questões, lá está, de controle não só de imigração, mas também da nacionalidade. Portanto, aqui eu acho que é impossível não dizermos que há uma derrota, no sentido de que há uma boa parte das normas mais emblemáticas que ficam pelo caminho. Agora, não é uma derrota total, e nós vamos ver, e já estamos a ver o PSD e o Governo a verem o copo meio cheio, porque de facto o que é que se consegue aqui? Consegue-se fazer de facto uma revisão da lei da nacionalidade, no sentido em que já, como eu falava há pouco, o esqueleto maior desta lei, eu diria ficou, que, não é? Exato, e provavelmente a diferença maior será, na prática, quando falamos da questão do alargamento dos prazos para se poder obter nacionalidade. Era de 5 anos, passa a ser de 7 anos para cidadãos da CPLP e Estados-membros da União Europeia, 10 anos para os restantes países. E aí... Até o PS aproxima desses prazos. Eu penso que a última versão que o PS vendia já eram 6 e 9 anos, portanto já eram diferenças residuais. Sim. E portanto, aí de facto conseguiu-se um consenso muito mais alargado do que quando a lei começou a ser discutida. Aí é uma vitória da AD, sobretudo, que ainda negociou, do Chega diria que menos, porque defendia mais as normas que foram agora chumbadas. Portanto, há aqui uma maneira, obviamente, de ver o copo meio cheio, meio vazio. Claro. Acho que não se pode dizer que não haja uma derrota num dia em que 5 das normas são chumbadas, mas a AD não vai, de bolsos vazios para casa. Sim, não fica pelo caminho propriamente esta lei. Agora, cabe também uma palavra ao Presidente da República. É de esperar que decida devolver o documento ao Parlamento. Mariana, o que é que acontece agora exatamente depois desta decisão do Constitucional? Sim, agora o que há que esperar é o Presidente enviar para o Parlamento, ou seja, no fundo é um veto
automático quase, não é? Em consequência da decisão do Tribunal Constitucional, o Presidente devolve ao Parlamento para que o Parlamento possa decidir o que é que quer fazer. Eu ainda já tentei estar a ver aqui algumas questões de prazos com os deputados que estão a trabalhar nesta matéria. Normalmente o diploma chegará à Conferência de Líderes Parlamentares, aliás, primeiro, e depois, como agora se mete o Natal, como se costuma dizer, estão a calcular que talvez umas 2 semanas depois do recomeço dos trabalhos parlamentares se possa voltar a discutir a lei, mas ainda não há grandes certezas, porque estamos a falar, ainda é tudo muito fresco. Mas enfim, o que é previsível é de facto que o Presidente envie para o Parlamento e que o Parlamento, tendo em conta as declarações que já temos de responsáveis do PSD, não que insista em reconfirmar exatamente como está, para isso precisaria de 2/3 dos deputados e essa decisão ainda poderia voltar a ser contrariada, mas que de facto faça como fez, por exemplo, na lei dos estrangeiros, se volta a sentar à mesa com os deputados e tente contornar agora os chumbos que existiram para tentar limpar a lei, ou como se costuma dizer, expurgar a lei das inconstitucionalidades. Previsivelmente, como dizias, mais com o PS do que propriamente com o Chega. Pode ser, dependendo, ainda não temos uma reação oficial do Chega, mas pode passar por aí. Mariana, obrigado mais uma vez. Obrigada. Mariana Lima Cunha é jornalista da secção de política do Observador. Nesta história do dia deixo ainda 3 coisas a ter em conta esta terça-feira. O ministro dos Negócios Estrangeiros, Paulo Rangel, é ouvido no Parlamento a propósito da utilização da base das Lajes para a passagem de aviões F-35 com destino a Israel. É na Comissão Parlamentar de Negócios Estrangeiros, à porta fechada, depois da audição regimental. Entra em funcionamento o Linhas. É uma nova rede de transportes destinada a ligar de forma mais eficiente e acessível 11 municípios da região do Tâmega-e-Sousa. Com este novo serviço, a região passa a contar com 50 linhas interregionais, 37 intermunicipais, 122 municipais e 7 urbanas. É lançada uma nova edição da tradução para romeno da Mensagem de Fernando Pessoa. Uma iniciativa organizada pelo Instituto Cultural Romeno, em Lisboa, em colaboração com a Embaixada da Roménia e a Brasileira do Chiado. O lançamento acontece ao fim da tarde na Galeria do Instituto Cultural Romeno. Esta foi a história do dia. O som que ouvimos no início do programa foi captado pelo jornalista da Rádio Observador, o João Gama. A sonoplastia é do João Tição. A música do genérico é do João Ribeiro. Eu sou o Luís Soares. Até amanhã.